Aqui nesse canal temos conceito e ação. Hoje é dia de ação. Vamos lá? Eu queria começar esse vídeo de hoje contando uma história real que aconteceu com uma amiga minha, professora, que trabalha em curso superior. Ela tinha que fazer um trabalho com os alunos dela durante 3 semanas sobre diversidade. O tema daquelas 3 semanas ia ser diversidade. E antes de começar a abordar o tema, ela fez uma pergunta muito simples para os alunos. O que você entende por diversidade? E o que ela percebeu? Ela percebeu que a grande maioria dos alunos entendia a diversidade como o respeito à orientação sexual dos outros, uma maneira de respeitar cada um nesse aspecto da orientação sexual. Alguns deles colocaram a questão de respeitar etnias, de respeitar culturas diferentes, e absolutamente ninguém colocou a questão de respeitar pessoas que tenham deficiência de mobilidade. E o que ela observou naquela conversa de 10 minutos com os alunos foi o seguinte: o conceito que eles tinham daquele tema, diversidade, não era propriamente um conceito errado, mas sim um conceito que estava incompleto, que não estava muito bem definido para os alunos. Então, ela reelaborou as aulas, colocou algumas situações em que os alunos pudessem, a partir daquele conhecimento que eles já tinham, ampliar a visão de diversidade, considerando etnias, considerando o racismo, considerando a condição da mulher, considerando a condição de pessoas com deficiência de mobilidade, algum outro tipo de dificuldade. Enfim, ela conseguiu, a partir daquilo que os alunos tinham, ampliar a visão deles. Isso foi muito importante, porque a gente já comentou aqui no canal, todo o conhecimento ele se baseia na experiência anterior do aluno. Então, se você não considera a experiência anterior do aluno, você simplesmente passa um conceito que o aluno pode ser que não entenda completamente e pode ser que ele não assimile aquilo. Se ela tivesse simplesmente preparado uma definição de diversidade, né, e colocado, provavelmente muito poucos alunos iriam entender aquilo ali, porque não iam conectar aquele conhecimento que eles já trouxeram de ler jornal, de revista, de jornal e do contato com os colegas, eles já trouxeram aquilo. Vamos lembrar que eram alunos de primeiro ano de universidade, ou seja, já tinham uma certa experiência. Então, você trazer a experiência do aluno para relembrar, para em cima disso poder trabalhar, é extremamente importante. Mesmo que você trabalhe com crianças, a criança quando chega na escola, ela já tem alguma experiência, ela já tem alguns conceitos que ela trouxe da família, que ela trouxe da televisão, que ela trouxe, enfim, das poucas experiências que ela teve. Mas sempre o conhecimento é construído em cima daquelas experiências anteriores. E você tem que propiciar novas experiências para que aquele conceito vá se ampliando. Às vezes há um conceito errado, às vezes há um conceito, como era o caso dessa minha amiga, um conceito incompleto, um conceito que não estava completamente errado, mas estava incompleto. E ela conseguiu fazer um trabalho bem legal. Por que eu estou falando isso? Porque isso ilustra um pouco da técnica que eu vou falar hoje. Ela é uma técnica muito simples, muito fácil de ser aplicada e muito produtiva, porque traz para o professor exatamente essa visão que o aluno vai ter do conhecimento que o aluno já traz consigo, da expectativa que o aluno traz consigo quando ele vai assistir aquela aula. Enfim, é uma técnica bem legal e bem interessante. Basta fazer o seguinte: o aluno pega uma folha de papel e divide em 3 partes. E aí você coloca o tema, né? O tema é diversidade, o tema é, sei lá, mudança climática, enfim, você coloca qual é o tema da aula. E aí você pergunta para que o aluno preencha no papel, antes de começar a aula, o que ele sabe sobre o assunto. Então é a primeira letra, é o S, o que eu sei sobre aquele assunto. A segunda coisa que ele vai fazer é o que eu quero saber a esse respeito. Porque muitas vezes ele já vem com alguns conceitos, mas ele sabe que ele não entende aquilo completamente. Ele tem alguma curiosidade para ampliar aquilo. Então, é o que? Eu quero saber. Então, eu sei, eu quero saber.
Você faz antes de começar o assunto. Aí você trata aquele assunto, isso pode valer para uma aula, isso pode valer para um bimestre, para um mês, enfim, para aquele período onde você vai tratar especificamente daquele assunto. Então, no início das atividades, o aluno preenche o que ele sabe e o que ele quer saber sobre aquele assunto. Então, você vai dar 10 minutos para ele preencher o que ele sabe e o que ele quer saber. E aí você compartilha com a turma, cada aluno de maneira espontânea vai falando o que ele sabe, o que ele quer saber. Com isso o professor já vai ter um quadro geral da situação daquele aluno, né? E aí ele vai simplesmente guardar. Quando você terminar de abordar aquele assunto, que pode ser no final daquele dia, ou na semana seguinte, ou daí um mês, enfim, quando você terminar de abordar o assunto, é que ele vai preencher a última coluna, é o que eu aprendi a esse respeito. E aí ele vai ter uma visão clara, ele, aluno, vai ter uma visão clara, e o professor também, de onde ele estava e aonde ele está agora. O quanto que ele conseguiu evoluir. Então, é uma coisa extremamente simples de fazer, que o aluno faz, mas o aluno percebe a sua evolução. O que ele sabe, quais são as suas curiosidades e no final daquele período, o que ele aprendeu daquilo ali. Ok? Então, essa é a técnica que a gente chama de SQA. Eu sei, quero aprender e o que eu aprendi. SQA. Em inglês, a sigla é KWL, que vem exatamente do que sei, quero saber e do que eu aprendi. A gente pode, dependendo do nível de maturidade da turma, colocar uma quarta coluna, que é a seguinte, é o C. Como eu aprendi. Então, isso é outra coisa legal do aluno refletir. Quer dizer, eu tinha esse conceito, eu passei a aprender um monte de coisas, e qual foi o processo que eu usei para construir aquilo? Foi na fala do professor, foi num vídeo que ele assistiu, foi no texto, foi na conversa com os colegas, e aí o aluno vai percebendo qual é o mecanismo que ele usa para aprender as coisas. Então, é uma coisa, essa técnica é uma metodologia extremamente simples, extremamente fácil de ser aplicada, extremamente fácil de ser usada. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tentem aí com os alunos de vocês, quem nunca tentou, e escrevam aqui a sua opinião, tenta com os alunos, façam isso e vê qual o resultado e depois relata, compartilha aqui com a gente. E não esquece de dar um joinha aqui, de se inscrever no canal, que isso é importante na divulgação. Falou? Até a próxima!